O Eduardo Bolsonaro também está com medo, além dos inquéritos da Polícia Federal e da cassação dele, que começou a tramitar ontem, foi acelerada ontem, ele está com medo do inquérito no TSE. Temos novidades aí, o Judiciário voltou no começo do mês do recesso e querem julgar até novembro o inquérito que acusa Jair Bolsonaro e outros 47 réus de fake news e que pode torná-los todos inelegíveis. Eu vou te falar aqui, nem todos serão tornados inelegíveis, mas o caso de Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro são casos assim praticamente indefensáveis. A situação deles está feia e muito dificilmente eles escapem da cassação. Tem outros vários bolsonaristas aí, Gustavo Geyer, Nicolas Ferreira, que também estão nesse processo e devem acabar inelegíveis e cassados. Então vai ficar bem difícil para eles. Logo que forem caçados, não tenha dúvidas, acabarão presos. É isso. Então, tá um pânico total no bolsonarismo, mas pro lado do Eduardo a coisa tá pior. Por quê? Porque no começo do ano, a agência pública fez uma matéria mostrando que o Eduardo Bolsonaro se tornou sócio de uma empresa com um outro investigado pelo financiamento e por incentivar os atos terroristas do dia 8 de janeiro, que é um empresário chamado Paulo Generoso. O Eduardo Bolsonaro abriu uma empresa com ele em Miami, uma empresa de importação e exportação. Ok, a empresa foi aberta em Miami e essa empresa começou a fazer negócio com duas outras empresas que são do Paulo Generoso. Nessas, o Eduardo Bolsonaro não é sócio. Aí, a agência pública descobriu que são empresas de fachada. De fachada. O Eduardo Bolsonaro também abriu essa empresa no Brasil, então a empresa está aberta dele com este investigado aí pelos atos terroristas no Brasil e em Miami, nos Estados Unidos. Tá, a empresa tá lá. Aí a agência pública foi até a sede da empresa, né? Falou, pô, o que tem aqui nessa empresa? No Brasil, a sede da empresa tá no endereço registrado no nome do presidente do PL de Santana do Parnaíba. Então, o imóvel tá no nome do presidente do PL, que falou que não tem empresa nenhuma lá. Eu quero ter uma empresa de importação e exportação, e ele se deu o trabalho de abrir essa empresa lá nos Estados Unidos, e o endereço da empresa está errado. Muito estranho. A empresa também não tinha site. No mesmo dia em que Eduardo Bolsonaro se tornou sócio da empresa, a empresa passou a ter um site. No site da empresa estava o endereço de onde ela funciona em Miami. Aí, eu vou te mostrar aqui a foto do local, para você ver. É no Sunny Island Beach. Aí você fala, Thiago, o que é Sunny Island Beach? Sunny Island Beach são as ilhas ensolaradas na praia. A Praia das Ilhas Ensolaradas. Que é esse prédio aqui é o nome deste condomínio de prédios de luxo em Miami. Olha só, na frente da praia. Você fala, mas Thiago, na frente da praia, em vez de ser um hotel, em vez de ser um apartamento, tem escritórios aqui que trabalham, então no meio desse prédio aqui na frente da praia, trabalha um escritório de importação e exportação. Que bonito. Não. É um complexo residencial. É aquele tipo de apartamento, esqueci agora o nome, apart-hotel. Você tem um apartamento, é seu, ou pode alugar por temporada, mas todo dia vem limpeza. É um apart-hotel, né? Então, o escritório da empresa funciona aí num apart-hotel que não sabemos em nome de quem está. Lembra que eu te falei que o FBI achou aí pelo menos 23 imóveis? Dizem aí que são mais de 30 da família Bolsonaro nos Estados Unidos? Não vou falar nada, porque vai que não é, né? Vai que é tudo uma mega coincidência. Pois bem, a agência pública foi lá e descobriu o seguinte, falaram, funciona aqui a empresa tal, e no local informaram os americanos que trabalham lá o seguinte, olha, não, aqui é um complexo residencial, não tem essa empresa aqui. Tem até empresas embaixo ali, lojinha, coisa do tipo, mas não, empresa de importação e exportação não tem nenhuma. Escritório aqui, não prédio de escritórios não, viu? Então é uma empresa que tem um endereço no Brasil, que lá não é empresa, e tem endereço nos Estados Unidos, que também lá não é empresa. Simplesmente pegaram dois endereços e colocaram lá. Então é uma empresa de fachada do Eduardo Bolsonaro. Logo que isso tudo veio à tona, o Eduardo Bolsonaro fechou as empresas, fechou. Saiu da sociedade, falou, não estou mais, não quero mais nada com isso. Porém, agora descobre-se que há inúmeros indícios de lavagem de dinheiro. Então, talvez essas empresas aí, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Generoso, eram usadas para lavar dinheiro
de qual esquema, porque veja, lavar dinheiro é você pegar dinheiro sujo e transformar em dinheiro limpo. Geralmente perde-se uma parte do dinheiro quando se está lavando dinheiro. Dou um exemplo do irmão do Eduardo, exemplo dado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, um fato. O Flávio Bolsonaro pegava dinheiro do caso das rachadinhas, então ele pegava dinheiro público ali que era para pagar o salário dos funcionários dele. O Flávio Bolsonaro começou a enriquecer ilicitamente, ou seja, começou a pegar esse dinheiro roubado e ele ficava cada vez mais rico. Porém, ele tinha que declarar esse dinheiro, senão, pô, como é que vai aparecer aí um deputado estadual que ganha 24 mil por mês líquido, o salário é maior, mas o que cai no Pix na conta dele, 24 mil por mês. Como é que esse cara vai aparecer com um carro que custa R$500 mil? Como é que esse cara vai aparecer com um apartamento que custa não sei quantos milhões? Como é que esse cara vai morar numa mansão que custa aí 6 milhões de reais, 8 milhões de reais? E dizem aí que custa 14, na verdade. Pois bem, ele comprou, isso ele fez, ele comprou um imóvel que custou 900 mil reais, mas ele pagou 600 mil reais em espécie, em dinheiro vivo, que era dinheiro roubado. Então 300 mil ele pagou em dinheiro limpo, 600 mil com dinheiro sujo. Depois, ele vendeu este mesmo apartamento, 3 meses depois, por 800 mil reais. No contrato de compra, ele diz que comprou por 300. Ele não cita os 600 mil que ele pagou em espécie, ele pagou por fora. Não está ali no contrato de compra e venda. Então ele diz que pagou 300 e que vendeu o apartamento por 800 mil. Ele fala, olha, lucrei R$500 mil, sou um gênio dos negócios. Pago o imposto sobre esse lucro e pronto. Dinheiro que era sujo, 600 mil ali, virou dinheiro limpo, 500 mil aqui. Perdeu 100 mil nessa aí? Perdeu 100 mil. Perdeu mais do que ele vai pagar de imposto sobre o lucro? Perdeu mais um pouquinho aí. Mas tá aí com R$500 mil de dinheiro limpo. Isso é lavagem de dinheiro. Aí você fala, peraí. Então tinha um esquema de corrupção por trás do crime de lavagem de dinheiro. Sempre tem algum esquema ilegal. Qual é o esquema aí do Eduardo Bolsonaro, hein? A gente já sabe uma coisa. Algumas das funcionárias, inclusive filhas do Queiroz, Fabrício Queiroz, que era o tesoureiro, que participaram do esquema das rachadinhas, no caso do Flávio Bolsonaro, eram funcionárias fantasmas dele, também foram empregadas no gabinete do Eduardo Bolsonaro. Então tem aí um indício contra ele. Porém, estamos falando aqui de um empresário rico, muito rico, que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal por ser um dos maiores financiadores aí dos atos terroristas de 8 de janeiro, que foi quando o papai do Dudu Bananinha tentou dar um golpe de Estado. Lembre-se disso. O Eduardo Bolsonaro ele já é investigado no inquérito, que são 4 inquéritos, né, nesse caso aí dos atos terroristas. Um é o inquérito dos mentores. O Eduardo Bolsonaro é um dos principais investigados, tá? Ao lado de Jair Bolsonaro, o Tenente Coronel Cid e vários outros aí do entorno primário do Bolsonaro. Para usar aí um termo que o advogado dele usou, entorno primário. Tá. O Eduardo Bolsonaro é um dos investigados como mentor daquilo. Também seria um dos maiores beneficiários, porque o papai dele se tornaria ditador. Tem um outro inquérito, que é o inquérito dos incentivadores. O Eduardo Bolsonaro, infelizmente para ele, felizmente para nós e para a Polícia Federal, produziu inúmeras provas contra si mesmo. Essa pessoa é muito burra, né? E aí, ele está sendo investigado e a chance dele não ser condenado é praticamente zero. Mas também tem o inquérito dos executores. Nesse, o Eduardo Bolsonaro não está sendo investigado, que são os terroristas aí. Muitos deles já se tornaram réus, muitos deles a Procuradoria-Geral da República já pediu aí para os primeiros 78 que serão julgados, pediu penas exemplares para eles. Então devem pegar 30 anos de jaula cada um deles. Ok, nesse o Eduardo Bolsonaro não está, mas agora ele também está aparecendo, ao que tudo está indicando aí, porque saíram matérias da imprensa nesse sentido, que o Eduardo Bolsonaro também está no inquérito dos financiadores, porque o Paulo Generoso, sócio dele, no Brasil e nos Estados Unidos, em empresas de fachada, com inúmeros indícios de lavagem de dinheiro e alguns outros crimes, o sócio dele é um dos principais financiadores. Então, peraí, se o sócio do Eduardo Bolsonaro, que era filho do maior beneficiário aí com o golpe de Estado que ia acontecer, ele é um dos financiadores, então ele e o Eduardo Bolsonaro estavam financiando juntos? O dinheiro que essas empresas movimentou acabou financiando o ato terrorista do dia 8 de janeiro? Aí peço aí sua opinião sobre isso e peço que você se inscreva aí no canal. Mas, em resumo, a casa tá caindo, viu? Falou!